Efésios capítulo 5, vamos, com a graça de Deus, hoje concluir a exposição no penúltimo capítulo, capítulo 5 de Efésios. Você sabe há quanto tempo a gente tem escutado exposições em Efésios? 3 meses? 4? 11 meses. Para mim passaram rápido, né? Não sei para você qual é a sensação. E finalizando o capítulo 5, eu estou com a sensação assim, sabe quando você tem um seriado que você vai acompanhando e aí você quer desfrutar de cada episódio porque é gostoso? Você fala assim, mas já está perto de acabar, você tem tantos episódios. Tem alguns episódios ainda, capítulo 6, vários episódios, mas é o sentimento do meu coração, é esse. Eu tenho sido muito abençoado, espero que você também. Capítulo 5 de Efésios, vamos ler a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Temos então caminhado nessa exposição da carta de Paulo aos Efésios, uma carta escrita por um pastor de uma igreja que plantou aquela igreja e que depois, por direção do Espírito Santo, seguiu para outros campos missionários, onde foi fazer outros trabalhos, e em determinado momento, por conta da perseguição, o apóstolo Paulo é preso, e ali na prisão ele escreve algumas cartas, dentre elas a carta aos Efésios, recomendando a eles que ficassem firmes na fé, que não desanimassem, e apontando para eles aquilo que Deus já estabeleceu, definiu para eles, dizendo para eles, olha, vocês não precisam e não devem viver a vida cristã nas próprias forças. E a forma como o discurso da carta de Paulo aos Efésios é estruturada, comunica muito isso para a gente. Os 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, falam sobre aquilo que Deus fez por nós, pelo seu povo, pela igreja. E o capítulo 5, 4, 5 e 6, a segunda parte, vem falar sobre a vida cristã na prática, ou seja, baseado naquilo que nós ouvimos no capítulo 1, 2 e 3, somos convocados, então, a viver as realidades do capítulo 4, 5 e 6. Muito bem. A ênfase do capítulo 4, 5 e 6 é a vida prática. Mas não se enganem. De tempos em tempos, o apóstolo Paulo traz novamente esses indicativos daquilo que foi feito por eles. Aquilo que o Senhor já estabeleceu. Mas ele nos chama, nos dá princípios e regras que devem ser seguidas de acordo com a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. No capítulo 5, existe uma expressão que ela se repete várias vezes. Se você está com a sua Bíblia aberta de papel, vai ser mais fácil para você encontrar. Se você está no celular, dá para achar também. Versículo 2 diz, do capítulo 5, vivam em amor como também Cristo nos amou. A expressão é como também. Versículo número 23, o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja.
Versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. E versículo número 29, a parte B diz, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz. Cristo é o nosso padrão, a nossa referência, mas é também aquele que produz na nossa vida os frutos. O fruto chamado na palavra de Deus é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo quem produz, quem nos dá condição de vivermos como também Cristo viveu. É Cristo vivendo em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E é por isso que a exposição dos capítulos 4, 5 e 6 precisam ser entendidos de que em nós mesmos nós não temos força nem condição de obedecer a essas coisas. Mas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos viver essas coisas. Como posso eu, marido, pecador, imperfeito, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, morrer pela igreja, se entregar com amor sacrificial, incondicional, se não for o Espírito de Deus promovendo isso na minha vida? Nenhum de nós é chamado a viver a vida cristã na sua própria força. Eu quero que a gente lembre e compreenda esses princípios envolvidos na exposição desse texto. Segundo princípio que eu quero falar é sobre a ordem de prioridades em que o texto é estruturado, especialmente no capítulo 5. Já falei sobre isso, mas eu quero relembrar. Os dois primeiros versículos do capítulo 5 falam sobre o relacionamento prioritário e mais importante da nossa vida. Quando ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o relacionamento de intimidade, de importância maior, mais profundo e mais intenso que nós temos na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Ele conhece o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso em todo momento. Não tem intimidade maior nessa vida, por mais que minha esposa me conheça muito bem, conheça algumas das minhas reações, ela não me conhece como Deus me conhece. E esse é o relacionamento prioritário. É para esse relacionamento que as minhas decisões precisam apontar prioritariamente na minha vida. E se eu inverter a ordem disso, viverei longe daquilo que é o plano de Deus para mim. O segundo relacionamento apontado, do versículo 21 até o 33, que é o que vamos falar a respeito, é o relacionamento de marido e esposa. O relacionamento do casal, desse que é comparado, como nós lemos aqui, do relacionamento de Cristo com a igreja. O segundo em nível de intimidade e de proximidade. Intimidade e de conhecimento. A pessoa que mais me conhece, que eu mais conheço nessa vida, é a minha esposa. É a minha esposa. Então, o jeito que a gente vai viver, a demanda, os mandamentos aplicados para esse relacionamento são dos mais profundos. E eu já falei sobre isso, volto a repetir. Essa exposição para maridos e esposas apresentam-se ensinamentos diretos, mandamentos intencionais diretos para marido e esposa, mas os princípios abordam toda a igreja. Se a gente olhar para esse tipo de relacionamento de intimidade, conhecimento, entrega um ao outro, nós devemos ter isso como referência para viver os outros relacionamentos. O terceiro grau é o grau dos pais e filhos, relacionamento de pais e filhos. Também muito importante. Mas, para pais e filhos, a palavra de Deus não diz que se tornarão os dois uma só carne. Em momento nenhum, de forma alguma. Mas marido e mulher, na matemática de Deus, diz que 1 mais 1 é igual a 1. Os filhos não. Os filhos são importantes também. Nós precisamos priorizá-los na nossa vida. Mas nós não podemos inverter a ordem. Se eu não priorizo o meu casamento acima do meu relacionamento com os meus filhos, eu estou desobedecendo a Deus. Quando os meus filhos virem que eu tenho um casamento firmado na rocha, em obediência, em submissão ao Senhor, em mútua submissão um ao outro, eles vão aprender com o nosso testemunho diário. E o terceiro nível é de pais e filhos, mas os filhos não se tornam um com os seus pais, pelo contrário, o Senhor compara os filhos, herança dele, a flechas. E flechas são preparadas para que sejam
lançadas. Os filhos vão, o casamento fica, até que a morte, somente a morte, os separe. E o quarto nível de relacionamentos é de servos e senhores, que ele aponta aqui, é o trabalho. Primeiro o nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento no casamento, depois o relacionamento com os nossos filhos e, em último, o relacionamento com o trabalho. E todas as vezes que essa ordem é invertida, a gente sofre. A gente acaba sofrendo por causa dessa inversão, e que Deus nos dê graça da gente viver isso na força de Cristo, do jeito como Ele nos ensinou, para que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Hoje a terceira mensagem, com o mesmo título, A Vida Cristã nos Relacionamentos, parte 3. Efésios capítulo 28, ele diz: assim, também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Já ouviram alguém alguma vez dizendo, ame ao próximo como a você mesmo? É, ele mesmo. O Jesus de Nazaré. Ele já falou, resumindo a lei, ame ao próximo como a si mesmo. E aqui, embaixo desse reflexo daquilo que Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo, o apóstolo Paulo aplica no contexto do casamento esse conceito de que a vida cristã ela deve ser vivida amando o próximo como naturalmente, sem fazer esforço. Eu amo a mim mesmo. Que ele está dizendo aqui, enfocado em primeiro lugar, o marido deve amar a esposa como ele ama a si mesmo, ama o próprio corpo. Não há necessidade e nem há nenhum mandamento na palavra de Deus dizendo, olha, você precisa se amar, ame a você mesmo. Não, isso já é apresentado na palavra de Deus como natural. E interessante que, apesar da tradução em português usar a palavra corpo 2 vezes, ele diz aqui, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Em grego é uma palavra, na língua original é somatos, o próprio corpo, conjunto de coisas. Mas quando ele usa corpo pela segunda vez, ele diz, quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Uma palavra possível de ser traduzida aqui é a sua própria carne. Ou seja, aquilo que nós naturalmente amamos na nossa carne, a gente não odeia a nossa carne, a gente preserva, a gente abençoa, a gente cuida da nossa própria carne, assim a gente deve amar o conjunto, sômatos, o corpo. É claro que em algumas situações, por causa do pecado, a gente faz mal ao nosso próprio corpo. A gente come demais, a gente se exercita de menos, a gente é ansioso demais, a gente faz tantas coisas ruins contra a nossa própria carne. Mas esse não é o plano de Deus. E naturalmente a gente cuida da nossa própria carne. Então o que a palavra de Deus está dizendo é, maridos, ame a sua esposa como você ama a você mesmo. Não precisa fazer força para amar a você mesmo. Que isso seja tão natural na sua vida, que aquilo que você pensa de benefício para você, seja também o seu pensamento para aplicar na vida da sua esposa. Ame ao próximo, como você ama a você mesmo. E é por conta disso que a gente pode viver debaixo desse maravilhoso guarda-chuva do versículo 21, a respeito do qual nós falamos. Que ele abre essa perícope, essa porção que vai do 21 até o 33, dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E se a gente, com temor e tremor diante de Deus, for zeloso, cuidadoso com a leitura e com o contexto, a gente não vai ficar escandalizado, achando que a Bíblia é machista, que a Bíblia fala, olha, as mulheres têm que ser submissas, e é isso, e o homem pode oprimir. Não tem carta branca alguma para que esse pensamento se estabeleça. Mas antes, debaixo desse contexto, desse grande guarda-chuva, sujeitem-se uns aos outros. Nós devemos compreender que a gente precisa se sujeitar uns aos outros. E nesse contexto a gente escuta e lê o registro. Esposa, seja submissa, sujeite-se ao seu próprio marido. Mas marido também, que você tenha, com temor e tremor, sujeição à sua esposa. Ele fala, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da família, o líder, de quem maiores responsabilidades serão cobradas.
Mas ele também precisa se sujeitar à esposa, porque é pecador e o seu coração, os seus pensamentos são imperfeitos. E Deus usa esse relacionamento mais íntimo que nós temos para aperfeiçoar um ao outro. Aos maridos ele diz, amem a sua esposa, e ele já disse lá no versículo 25, como também Cristo amou a igreja, e amou se entregando, morrendo pela igreja. Essa é a convocação de Deus. Maridos, sabe aquele dia que você quer assistir o jogo de futebol e a sua esposa está precisando conversar? É nesse dia que a gente morre. É nesse dia que a gente fala, eu vou deixar de lado porque esse relacionamento com a minha esposa é mais importante. Esposas, aqueles dias que o seu marido estiver também com demandas que ele precisa da atenção, do cuidado, do carinho, da carícia, ele está carente, ele precisa do amor, do teu amor para com ele de forma sacrificial também, é uns aos outros, sempre. É sobre isso que fala a palavra de Deus quando diz, maridos devem amar a esposa como amam o próprio corpo. Esse é um chamado, sim, em primeiro lugar para os maridos, mas também para as esposas, que também cuidam delas mesmas e que precisam ter esse olhar para o seu marido. E a Bíblia segue dizendo, no mesmo versículo 29, quando ele diz, ninguém odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez pela igreja, com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Devemos amar uns aos outros como a gente ama a nossa própria carne, amar a própria esposa, amar o seu marido, porque assim a palavra de Deus nos ensina e qualifica isso. E ele usa dois verbos aqui, ao contrário, ele alimenta e cuida dele. E essa noção de alimento e cuidado traz para a gente a ideia de um cuidado constante, regular, permanente, perseverante. Porque todos nós, todo ser humano experimenta isso. A gente está com fome, a gente come e a fome passa. E passam-se algumas horas, para outros poucas horas, e a fome vem novamente. E novamente a gente precisa ser alimentado, cuidado, suprido. E sim, a palavra de Deus está dizendo, maridos, deem comida para suas esposas, façam ela feliz. Mas não se trata apenas de comida, não apenas de alimento. O Senhor Jesus já falou lá na tentação no deserto, não só de pão vai viver o homem. A gente não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Sim, é responsabilidade do marido alimentar espiritualmente, liderar espiritualmente a sua casa e a sua esposa. E não somente em termos da palavra de Deus, mas em obediência à palavra de Deus, suprir suas necessidades emocionais, psicológicas, as suas carências, a paciência que a gente precisa ter e a longanimidade de uma paciência que não se esgota. E só não se esgota se for vivida como fruto do Espírito, manifestação do Espírito. Essa alimentação e esse cuidado constante é a forma como a palavra de Deus qualifica esse jeito da gente alimentar um ao outro. Aliás, na palavra de Deus, muitas vezes a alimentação, o ato de se alimentar, a nutrição, ela não está restrita exclusivamente a matar a fome e suprir como se fosse uma gasolina para um carro que faz ele continuar andando. Sempre que a alimentação está citada na palavra de Deus, ela tem sempre, ou muitas vezes, um contexto maior. Nós acabamos de nos alimentar, comer o pão e tomar o suco de uva. E sim, nós não enchemos a nossa barriga com isso daí, mas o nosso coração, a nossa alma está envolvida. Jesus poderia ter escolhido e definido outro tipo de sacramento, outros elementos. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas ele resolveu, junto com seus discípulos, fazer uma última refeição, dizendo, olha, assim como eu alimento vocês fisicamente, eu alimento e supro e cuido de vocês espiritualmente. Quando eles saíram do deserto, lá depois do tempo da escravidão no Egito, foi morto um cordeiro e o seu sangue passado nos umbrais das portas, mas a eles foi dada a ordem de que comessem daquele cordeiro. Alimentação, cuidado uns com os outros tem tudo a ver com o cuidado mais geral,
amplo. E nós todos estamos nessa vida esperando para participar da última ceia, a ceia, o banquete das bodas do Cordeiro, onde plenamente nós seremos satisfeitos, onde não haverá mais nenhuma necessidade. Mas enquanto nesse mundo, enquanto nós temos necessidades físicas e emocionais, espirituais, psicológicas, enquanto ainda precisamos uns dos outros, porque somos um corpo, membros um do corpo, precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros. Maridos das suas esposas, esposos dos seus maridos, pais dos seus filhos, filhos dos seus pais, irmãos uns com os outros. Mas como alimentar uns aos outros se às vezes, ou muitas vezes, sequer conhecemos o nome dos nossos irmãos, quanto mais a necessidade deles. E por isso a bênção da comunhão, da gente sentar junto, comer junto, se alegrar junto, chorar junto. E ontem foi tão linda a festa da roça. A festa foi maravilhosa, mas eu fiquei talvez mais impactado quando eu cheguei aqui de manhã e eu não consegui ficar até o final, não tenho energia para ficar até o final e pregar, confesso. Mas quando eu cheguei, eu falei, caramba, nem parece que teve festa ontem. Porque o pessoal pegou junto, eu tenho certeza, quem saiu daqui ontem à noite, trabalhou até apagar a luz, saiu daqui exausto, cansado, mas com um coração transbordante, porque a gente estava cuidando uns dos outros em comunhão e serviço, isso é tão precioso. Alimentar uns aos outros. Esse é o chamado do amor ao próximo, esse cuidado constante e recorrente. Maridos às esposas, esposas aos maridos, pais aos seus filhos e filhos aos seus pais também. Seus pais também precisam de alguém que ore por eles. Eles oram por vocês sempre. Filhos, vocês são chamados a chamar, pai, mãe, vem cá. Coloca a mão na cabeça dele. Fala, Deus, abençoa o dia do meu pai, abençoa a semana da minha mãe, tantos desafios. Tenho certeza que você vai alimentar tanta alma dos seus pais assim. Isso precisa ser constante, sempre. Esse amor ao próximo, ao qual a gente é chamado pela palavra de Deus. Segue, portanto, a palavra de Deus no versículo número 31, que diz: Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo, para aqueles que têm o olhar aí mais aguçado, de tempos em tempos, no discurso, no registro dele, ele faz um parêntese e insere um texto do Antigo Testamento. Versículo 14 do capítulo 5 faz isso, versículo 7 do capítulo 4 ele faz isso, e faz isso várias vezes. Ele cita o Antigo Testamento, ele vem trazendo uma linha de raciocínio, e de repente ele para, abre um parêntese, e insere intencionalmente e divinamente inspirado um conceito. A imagem mental que eu tenho é de alguém numa trilha, caminhando, um grupo numa trilha, e alguém está guiando essas pessoas na trilha. E de tempos em tempos, e a gente via isso lá entre os indígenas, dá uma parada e lembra o grupo. A gente está indo para tal lugar, o caminho é esse, a gente está vindo desse lugar, não percam as suas referências, toma água, ajeita a mochila e segue caminhando. E o versículo 31 fala assim para mim. O apóstolo Paulo vai lá no começo, em Gênesis, no capítulo 3, capítulo 2, e ele fala, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele está dizendo, tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês, sobre sujeição mútua, sobre amor sacrificial, sobre cuidar como Cristo cuidou e se entregou pela igreja, foi planejado inicialmente lá atrás, não é coisa nova, eu estou trazendo isso novamente. Aliás, reparem como o apóstolo Paulo, ele vai reforçando coisas que já foram ditas. Primeiro ele disse, ame o seu próximo como a você mesmo, é que ele diz, o homem vai deixar
o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher. A vida cristã nos relacionamentos, ela deve ser vivida com consciência de que os nossos relacionamentos, eles precisam ser o reflexo e a manifestação da união de Cristo com a igreja. Vou ler de novo. A vida cristã nos relacionamentos precisa ser vivida com consciência de ser o reflexo e a manifestação da união de Cristo com a igreja. A união de Cristo com a igreja é o referencial, o modelo e o parâmetro para o qual nós devemos olhar, e por causa dessa união de Cristo com a igreja, desse modelo perfeito, assim nós devemos viver. E ele faz isso com a igreja porque ele mesmo já vivia nessa perfeita comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, onde não havia necessidade alguma coisa que fosse a ser suprida fora desse relacionamento. Eles estavam plenamente satisfeitos, mas pela graça resolveram criar o ser humano, não precisava criar a igreja, não tinha uma demanda, ele não estava entediado de dizer assim, não tenho nada para fazer, eu vou criar. Não, foi por causa do plano, objetivo, por causa do amor dele que resolveu e decidiu criar a igreja e se entregar por ela. Esse é o referencial que a gente precisa ter. A gente deve viver os nossos relacionamentos por causa do referencial de Cristo. Porque se a gente for viver por causa daquilo que a gente é beneficiado, porque as pessoas agradam ou desagradam a gente fatalmente vai fracassar. A gente não serve ao Senhor por causa do reconhecimento dos outros. Porque tem dia que todo mundo vai falar, parabéns, muito bem que você fez. Tem dia que as pessoas nem vão ligar, e tem dia que as pessoas vão criticar, mas se você está fazendo, está servindo ao Senhor, você segue em frente. Chorando às vezes, sofrendo. Poxa, não era para ser assim. Mas você não desanima, porque você tem o referencial certo. E nos relacionamentos de amor, mútua sujeição do casamento, esse é o chamado. Ele diz, os dois vão se separar, vão deixar pai e mãe e se unir, e vão ser os dois uma perfeita união, uma só carne. O grau de intimidade que nenhum outro relacionamento dá, inclusive de ordem sexual, para o qual apenas no relacionamento do casamento a palavra nos autoriza e nos abençoa e planeja para a gente a vida sexual dentro do casamento, não antes, não fora do casamento. E assim a palavra de Deus define quando diz tornar-se-ão os dois uma só carne. E depois ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro à união de Cristo com a igreja. E meus irmãos, essa palavra mistério falada, mencionada pelo apóstolo Paulo, não sei quantos lembram, lá no começo nós falamos, ela aparece algumas vezes, ela tinha ficado esquecida, mas ela volta aqui, mas ela volta qualificada, quando é dito, grande é esse mistério. Lá no começo da carta aos Efésios, no versículo 9 do capítulo 1, diz que Deus revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, e que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu quanto da terra. O mistério, o grande mistério era que as coisas fossem unidas, conectadas, juntas, convergissem para Jesus, para que a glória, a honra, a majestade fosse dada a ele. Capítulo 3, versículo 6, ele fala novamente do mistério. Ele diz, o mistério é que os gentios são herdeiros juntos, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Ele fala isso quando diz que de dois povos ele fez um só povo, a nova humanidade, a igreja. Esse é o mistério. Mas quando ele fala sobre o casamento e a comparação, a melhor metáfora bíblica para falar sobre o relacionamento da igreja com Cristo, ele compara com o relacionamento do casal, e ele diz, grande esse mistério, que também já nos foi revelado. Então a nossa vida, o nosso parâmetro, para a gente viver os nossos relacionamentos, a forma como nós deveríamos viver e não vivemos por causa do nosso pecado, é o mesmo tipo de relacionamento que Cristo tem com a sua igreja, que continua amando, que não desiste, que continua renovando a sua misericórdia, que alimenta,
que cuida, que corrige, que exorta, mas que nunca abandona. Nós acabamos de cantar um louvor que diz: és fiel em todo tempo. Nenhum de nós é fiel em todo tempo, nenhum de nós. E por isso, ancorar a alma, o coração da gente em outra pessoa, como aquele que vai ser o refúgio e aquele que vai dar para a gente condição da gente ser feliz e plenamente satisfeito, é uma grande cilada. Porque só Deus, só em Deus, o nosso coração e a nossa alma vai ser plenamente satisfeita. Grande é esse mistério. Mas eu estou me referindo, diz a palavra de Deus, a Cristo e a igreja. Esse é o referencial. E assim, maridos e mulheres, porque são os dois uma só carne, maior grau de intimidade humana que a gente pode ter, de relacionamento, prioridade. Assim nós devemos ter isso em mente e viver assim, como marido e esposa, mas nos nossos relacionamentos, considerando, eu sou parte do mesmo corpo. Eu cuido de mim mesmo, preciso cuidar do outro. Isso é plano de Deus. E às vezes a gente sofre e fica desanimado, deprimido, sem sentido, sem propósito, porque a gente cuida excessivamente da gente. A gente é sempre prioridade. A gente é sempre aquele que a gente coloca em primeiro lugar. Mas quem, pela graça de Deus, já se disponibilizou para servir ao outro, sabe como é bom se visitar, dar uma palavra, encorajar aquele que está precisando e saber, fui instrumento de Deus, faz tanto sentido, alegra tanto a alma, porque somos membros do mesmo corpo, somos unidos uns aos outros, por causa do que Cristo já fez por nós. Versículo 33, fechando a nossa exposição, e o capítulo 5, a palavra de Deus diz: no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Muito bem. A vida cristã nos relacionamentos precisa ser vivida com amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Precisa ser vivida com viva consciência de que o referencial para os nossos relacionamentos precisa ser a união de Cristo com a igreja. E em terceiro lugar, ela deve ser vivida em amor e respeitos mútuos. Sim, a cada um aqui é dirigido diretamente. Também quanto a vocês, maridos, ame a própria esposa, como você ama a si mesmo. Ele já tinha falado isso, ele está repetindo. E esposa, respeite o seu marido. A imagem mental desse versículo para mim, primeiro que ele é um versículo que ele parece fechar a tampa do sanduíche. Olha como é que o apóstolo Paulo, ele inverte a ordem das coisas. Primeiro, no começo do capítulo 5, ele falou: esposas, primeiro vocês sujeitem-se aos seus maridos, e depois ele fala: marido, ame a sua esposa. E no final ele inverte, ele fala: marido, ame a esposa, e esposas, que vocês tenham respeito ao seu marido. Então ele fecha nessa linguagem que é muito comum, que é o quiasma, esse sanduíche, né? E mais do que um sanduíche, a impressão que eu tenho é de quando a gente vai colocar o cadarço no nosso tênis. Bem, pelo menos quem faz simetricamente. Tem gente que faz uns amarrados assim mais malucos. Mas quando você começa lá por baixo, e aí você vai subindo por um, sobe por outro, passa de novo, vai subindo, até chegar em cima. Quando chega em cima, a gente dá mais uma voltinha, dá um laço e aperta. Versículo 33, para mim, é esse versículo que aperta o cadarço, aperta a boca do saco ali e fecha, né, essa ideia. Porque ele repete muitos conceitos e diz: não esqueçam dessas coisas. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, respeitem e sujeitem-se aos seus maridos, diretamente a vocês. Mas em termos de princípios, para todos nós. Amar, respeitar. E a palavra usada aqui, respeitar, é a mesma palavra usada no versículo 21, quando ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. A palavra é phobos, de onde vem fobia. É mais ou menos como se eles dissessem:
E no contexto indígena eles fazem muito assim, não. A gente, em vez de eles falar, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter temor, eles costumam dizer, não, a gente tem que ter medo do nosso líder. E é claro, para a gente essa palavra fica meio esquisita. Não é por causa do medo, mas o medo para eles não envolve necessariamente o medo de alguma coisa apavorante ou opressora, mas envolve respeito. Então a palavra de Deus está dizendo, maridos, amem as suas esposas, que vocês possam respeitar, temer, se sujeitar, encorajar também com respeito ao seu marido. Nesse grande e abençoado contexto desse guarda-chuva da mútua sujeição uns aos outros. E assim o apóstolo Paulo, ele costura e termina essa perícope, nos chamando ao devido amor e respeito mútuos, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor, sabendo que esse temor não tem a ver com o medo daquele que nos oprime. Diz a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 4, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Maridos, se a gente amar a nossa esposa com o amor de Cristo, ela não vai ter medo de você. Ela não vai fazer por medo, por opressão, mas por amor a Cristo. Esposas, sujeitando-se, temendo ao seu marido, façam isso não, em primeiro lugar, por causa do seu marido, mas por causa de Cristo. E é por isso que nós somos chamados a caminhar como também Cristo caminhou, na força dele. Terminando essa exposição sobre casamento, eu gostaria de trazer algumas sentenças. Primeiro, casamento é uma bênção de Deus. Uma bênção, plano, projeto. Não é aleatório, não está acabando, não está fracassando. É o projeto de Deus. E deve ser vivido com o amor de Deus. Porque se for com amor humano, com a fidelidade humana, com a força humana, a gente não vai dar conta. Então, meus irmãos, crente, você é crente, você tem o Espírito Santo para você lutar suas lutas no seu casamento. Para você se humilhar, para você ser quebrantado, para você se sujeitar uns aos outros. Há esperança para você. Segundo, casamento nenhum em si mesmo supre a necessidade da alma humana. Apenas a presença de Deus é quem supre. Se você ainda não é casado e pensa em casar para finalmente ser feliz, desista logo dessa ideia. Só o que nos faz feliz e que enche a nossa alma e nosso coração é a presença do Senhor em nossas vidas. Se você já está casado e vive frustrado porque o seu marido ou a sua esposa não te faz feliz como você precisa ser suprido e você ainda espera dele, se arrependa e fala, Deus, tem misericórdia. Eu estou tornando o meu marido ou a minha esposa como aquele que vai dar sentido para a minha vida. Não vai dar. É só o Senhor quem dá. E quando a gente entende isso, a gente entende que nós somos um cordão de 3 dobras. O marido, a esposa e o Senhor Jesus. E esse cordão não se arrebenta com facilidade. O casamento, em terceiro lugar, é o contexto de relacionamento mais íntimo que o ser humano tem acesso. E por isso, é a melhor e mais apropriada e aproximada metáfora para expressar o relacionamento de Cristo com a igreja. Sendo assim, somos membros uns dos outros, do corpo de Cristo, e podemos e devemos viver esse relacionamento. O casamento e a vida cristã são uma bênção, mas não são um fim em si mesmo. Nossa oração é que nossa igreja seja a igreja mais amorosa, não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E as pessoas, ao chegarem aqui, o que acontece com esse povo? A nossa oração é essa. A gente não quer pedir pouco, não. A gente quer pedir logo o melhor do mundo, porque a gente está com o melhor do mundo. Mas eles não são um fim em si mesmo. A gente não quer virar um clube em que a gente só cuida uns dos outros, não. Nós queremos, com esses relacionamentos reconciliados, sujeitos uns aos outros, em que a gente pode exortar, cuidar, alimentar uns dos outros, o nome do Senhor seja glorificado. Porque esse é o propósito dos nossos relacionamentos. Glorificar Cristo em nossas vidas. Fechando esse momento de pregação, eu quero orar mais uma vez e pedir que você ore junto comigo, pedindo ao Senhor
que nos ajude a aplicar em nossas vidas e em nossos relacionamentos que ouvimos nessa manhã. Deus amado, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque eu posso ter a certeza de que, apesar de eu ter me esforçado para estudar, para escolher as melhores palavras, não é por causa da minha capacidade, mas é por causa da visitação do teu Santo Espírito, Deus. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor aplique em nossa mente, em nosso coração, em nossos relacionamentos, os princípios e regras apresentados pela tua palavra, que devem ser vividas não na nossa força, mas na força do teu Espírito Santo. Deus amado, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos as prioridades certas na nossa vida. E se temos invertido alguma coisa, Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos tanto do agir do Senhor para a gente acertar as coisas. Deus amado, abençoa os casamentos, os relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a viver do jeito, da forma, da maneira como o Senhor planejou, não da nossa própria forma, Deus. Muitas vezes a gente volta a dizemos que o Senhor é o dono da nossa vida, mas tem áreas, quartinhos da casa da nossa vida que a gente não quer te entregar a chave. E Deus, Espírito e gentil Espírito Santo de Deus, quebranta, traz arrependimento para o nosso coração. Senhor, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a viver a vida dos nossos relacionamentos na força do Teu Espírito. Assim a gente vai poder se sujeitar uns aos outros, assim a gente vai poder amar uns aos outros em amor incondicional, assim a gente vai poder cuidar e alimentar uns aos outros, lembrando de que o Senhor primeiro se uniu conosco. Ao Senhor seja glória, hoje e sempre, em nossos relacionamentos, nos casamentos e em toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém.